Muito bom dia a todos os vereadores, bom dia Rose, bom dia Gilmara, bom dia ao público que está aqui hoje conosco, todo o pessoal do Executivo aí, tudo bem a todos, o público que nos assiste, aos funcionários em geral dessa casa que tanto nos auxiliam a entregar aí com excelência os trabalhos aí. Havendo quórum regimental, em nome de Deus e da Padroeira de Santa Luzia, declaro aberta a 32ª reunião ordinária conjunta das comissões do exercício de 2022. Podem se assentar. Nomeio como relator dessa reunião o vereador Vaguinho e solicito ao mesmo para que faça a leitura das correspondências, se houver. Muito bom dia, senhor Vaguinho. O senhor está com a Bom palavra. dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas vereadores, ao público que está nos assistindo, funcionários dessa casa, imprensa local. Todos tenham uma ótima semana. Ofício de número 329 do gabinete do vereador Paulo Pretão. Venho por mês de solicitar a Vossa Excelência sua especial atenção no sentido de justificar minha ausência na reunião ordinária conjunta das comissões por compromissos pessoais pré-agendados. São somente isso, senhor presidente. Obrigado, viu, vereador Vaguinho. Ok. Beleza. Só para servir de informação aqui, ó, o Gleuber, José Antônio e Cristina Ferreira, que são o pessoal do Executivo aí. Muito bom dia para vocês. Um prazer recebê-los novamente aí. Assim que a gente só dá início aqui nas votações aqui, a gente já vai passar a palavra para vocês, tá ok? Obrigado por enquanto. Solicito ao vereador Dudu Salão, relator nomeado para a 31ª reunião conjunta das comissões do exercício de 2022, para que faça a leitura da respectiva ata. Muito bom dia para o senhor, senhor Dudu. O senhor está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos vereadores, amigos. Bom dia, público que nos assiste, pessoal do Executivo que está presente. O público que nos assiste também em casa, a imprensa. Ô, presidente, eu venho pedir a dispensa, que já enviei Enviou nos e-mails? nos e-mails dos vereadores. Bacana. Coloca o pedido de dispensa de leitura e também da ata da 31ª reunião conjunta das comissões de exercício 2022. Ainda não chamei votação, ainda não. Agora sim, liberou.
Solicito aos nobres pares para que registrem os seus votos a respeito da aprovação da dispensa e a leitura da ata da 31ª reunião. Só o meu agora. Aprovado com 9 votos favoráveis à dispensa e à leitura da ata. Solicito ao vereador Lelei da Autoescola, relator nomeado para a 8ª audiência pública do exercício de 2022, para que faça a leitura da respectiva ata. Muito bom dia, senhor Lelei. O senhor está com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores, público que nos assiste aqui e funcionário dessa casa. Ô, presidente, uma vez que já foi encaminhado por e-mail dos nobres. Obrigado. Coloco o pedido de dispensa de leitura e a ata da 8ª audiência pública do exercício de 2022. Em discussão. Um momento só. Agora sim. Em discussão. Em votação, solicito aos nobres pares para que registrem os seus votos, por favor. Votei 9. Cristiano. Aprovado com 9 votos favoráveis à dispensa e à leitura da ata da 8ª audiência pública do exercício de 2022. Tirou. Solicito ao vereador Cristiano Matos, relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o projeto de lei de número 190/2022. Muito bom dia, senhor Cristiano. O senhor está com a palavra. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares vereadores dessa casa. Bom dia, público presente, pessoal do Executivo que está hoje conosco também. Bom dia a todos os funcionários dessa casa. Senhor presidente, antes de dar início na leitura aqui, gostaria de ministrar na vida dos nobres pares uma palavra de vitória, de força, né? Que nós tenhamos uma semana aí protegida, que os anjos do Senhor estejam ao nosso redor, nos guardando e protegendo e nos livrando de todo mal. Amém? Vamos lá. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 190/2022, ementa, institui no município de Santa Luzia o dia da conscientização sobre a síndrome de Alzheimer, né? Alzheimer. Da síntese e análise do projeto. Trata-se da proposição apresentada pelo Legislativo de autoria do vereador Iraci Bicalho, que tem, dentre seus objetivos, o de promover a visibilidade da síndrome para fins de conscientização da população acerca da doença e dar apoio psicoemocional às famílias que possuem portadores dessa doença. B. Da legalidade e competência. Passada a análise da finalidade da presente proposição, tem-se que a mesma preencheu todos os requisitos necessários no que tange sua elaboração, tudo conforme preceitua o artigo 179
do regimento interno desta egrégia Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria predominante de interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, bem como parecer técnico. Entendemos que a proposta não cria despesa para o Executivo, bem como não traz nenhuma obrigação à administração pública municipal. Portanto, tem-se que não há inconstitucionalidade na previsão, uma vez que visa estimular iniciativas sociais de pesquisa científica, culturais e de assistência social e à saúde familiares e pacientes portadores da referida síndrome. Desta forma, tem-se que o Legislativo é competente para apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, vício em sua iniciativa. Conclusão: diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 190/2022 atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja este o entendimento dos nobres pares. Sem mais, presidente. Muito obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação um parecer referente ao projeto de lei de número 190/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Saúde e Ação Social o parecer referente ao projeto de lei de número 190/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente suplente vereador Lelei da Autoescola para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão também. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 190/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis e finalizada a aprovação do projeto de lei de número 190/2022, de autoria do vereador Ilaci Bicalho. Solicito novamente ao vereador Cristiano Matos para que se manifeste sobre o projeto de lei de número 193/2022. Com a palavra novamente, Cristiano. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, projeto de lei número 193/2022, ementa, abre aspas, autoriza o município de Santa Luzia, em observância à autonomia administrativa e financeira dos poderes, a adquirir mediante a compra área imobiliária a ser destinada como sede da Câmara Municipal, fecha aspas,
da síntese e análise do projeto. Trata-se de proposição apresentada pelo Executivo, que tem por finalidade requerer autorização para aquisição de imóvel no bairro Novo Centro, para a construção da nova sede da Câmara Municipal. Justifica-se o presente objeto face ao atendimento das necessidades essenciais para a prestação de serviços públicos de forma adequada, pois o prédio da Câmara não comporta todos os seus membros, sendo necessário que 4 gabinetes se instalem no anexo do prédio principal, dividindo não apenas o gabinete de vereadores, mas também a administração. B, da legalidade e competência, passada a análise sobre a finalidade da presente proposição, tem-se que o mesmo preencheu todos os requisitos necessários no que tange a sua elaboração, tudo conforme precentua o artigo 179 do Regimento Interno desta egrégia Casa Legislativa. A proposta cuida de matéria de predominante interesse local, sobre a qual cabe ao município legislar nos termos do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal e artigo 13, inciso 1º da Lei Orgânica do Município, bem como parecer técnico em anexo. Portanto, tem-se que não há nenhuma inconstitucionalidade na previsão, uma vez que possibilita o Poder Legislativo adquirir, mediante a compra, imóvel para a construção de sua sede, conforme descrição e documento anexa. Desta forma, tem-se que o Executivo é competente para a apresentação do presente projeto, não havendo, portanto, qualquer vício em sua iniciativa. Conclusão: diante de toda análise, tem-se que o projeto de lei número 193 de 2022 atende a todos os requisitos legais, motivo pelo qual essa relatoria emite o presente parecer pela constitucionalidade e legalidade do projeto apresentado, podendo o mesmo ser levado a plenário para apreciação e aprovação, caso seja este o entendimento dos nobres pares. Sem mais, senhor presidente. Concluída a leitura do parecer, coloco em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao projeto de lei de número 193/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. André. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Finanças, Orçamento e Tomada de Contas o parecer referente ao projeto de lei de número 193/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Gleison Johnny para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis também por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao projeto de lei de número 193/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizada a aprovação do projeto de 193/2022 de autoria do Executivo.
Questão de ordem, presidente. Concedido, Gleice. Bom dia, senhor presidente, nobres pares, Luísa do Hospital, funcionários dessa casa, pessoal representando o executivo, toda a turma aqui presente no plenário. Bom dia, imprensa local, e um bom dia especial a você, munícipe de Santa Luzia, que é o mais importante. Senhor presidente, quando a gente tem que criticar, a gente critica, mas dessa vez eu quero parabenizar a Procuradoria, o Executivo, que cumpriu sua palavra e mandou o projeto 193 para casa. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado ao Executivo, obrigado, muito obrigado a todo mundo aí da Procuradoria. Sem mais, presidente. Solicito ao vereador Cristiano Matos novamente para que se manifeste sobre o anteprojeto de lei de número 051/2022. Com a palavra novamente, Cristiano. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer sobre o anteprojeto de lei número 051/2022. Relatório. O presente parecer tem por objetivo a análise do anteprojeto de lei 051/2022 que, abre aspas, dispõe sobre a redução da carga horária do servidor público municipal que possua filhos, cônjuges e parentes portadores de necessidades especiais no âmbito do município de Santa Luzia e da outras providências, fecha aspas, de autoria do vereador Wander Carvalho. Análise. Inicialmente verificando a legalidade da proposição de iniciativa do vereador, uma vez que a figura do anteprojeto de lei encontra-se em amparo no artigo 232 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Analisando o mérito da matéria, a relatoria desta comissão concluiu que, o anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal a redução de horas que se fizer necessário ao servidor público municipal da administração direta e indireta, que seja ascendente de primeiro grau de pessoa portadora de necessidades especiais e que esteja sob sua guarda. 2. Conforme disposto, a proposta vem ao encontro das dificuldades que muitas funcionárias públicas encontram ao ter que conciliar o trabalho e aos cuidados com o filho portador de necessidades especiais. 3. Por fim, em obediência ao regimento interno da Câmara, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posteriormente encaminhada a esta Casa, deverá constar na mensagem do respectivo projeto de lei o nome do vereador autor do presente anteprojeto. Conclusão. Na emissão do parecer, essa relatoria concluiu que, a proposição não fere a Constituição, antes busca cumpri-la. 2. Não há vício em sua iniciativa. 3. Sua redação atende ao pressupostos regimentais. Sendo assim, tendo como legal e constitucional um anteprojeto de lei número 051/2022, opino pela sua aprovação. Sem mais, presidente. Obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 051/2022. Dessa forma, solicita ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 051/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. O 9. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão e finalizada a aprovação do anteprojeto de lei de número 051/2022. De autoria do vereador Wander Carvalho.
Solicita ao vereador Cristiano Matos novamente para que se manifeste sobre o anteprojeto de lei de número 052. Com a palavra, Cristiano. Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer sobre o anteprojeto de lei número 052/2022. Relatório. O presente parecer tem por objeto a análise do anteprojeto de lei 052/2022, que, abre aspas, dispõe sobre a criação do Sistema de Saúde Animal de Santa Luzia, destinado à promoção de proteção e recuperação da saúde e do bem-estar animal e da outras providências, fecha aspas, de autoria do vereador Juninho Lau. B. Análise. Inicialmente verificando a legalidade da proposição da iniciativa do Legislativo, uma vez que a figura do anteprojeto de lei encontra-se em amparo no artigo 232 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Analisando o mérito da matéria, a relatoria dessa comissão concluiu que, 1. O anteprojeto tem por objetivo sugerir ao Executivo Municipal a promoção de ações e serviços de saúde para o bem-estar animal no âmbito do município de Santa Luzia. 2. Conforme disposto, a proposta pretende garantir a saúde ou bem-estar animal, tendo como fatores determinados e condicionantes, entre outros, a alimentação, o conforto, a ausência de dor, lesões, doença, etc. 3. Por fim, em obediência ao regimento interno desta Casa, caso a sugestão seja recebida pelo Executivo e posterior encaminhada a esta Casa, o projeto de lei deve estar acompanhado de mensagem, na qual deve constar o nome do vereador autor do anteprojeto de lei. Conclusão. Na emissão do parecer, essa relatoria conclui que, 1. A proposição não fere a Constituição, antes busca cumpri-la. 2. Não há vício em sua iniciativa. 3. Sua redação atende aos pressupostos regimentais. Sendo assim, tendo como legal e constitucional o anteprojeto de lei número 052/2022, opino pela sua aprovação. Sem mais, presidente. Muito obrigado, Cristiano. Concluída a leitura do parecer, coloca em discussão e votação na Comissão de Legislação, Justiça e Redação, parecer referente ao anteprojeto de lei de número 052/2022. Dessa forma, solicita ao relator vereador Cristiano Matos, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Aprovado com 3 votos favoráveis por essa comissão. Coloco em discussão e votação na Comissão de Meio Ambiente e Proteção Animal o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 052/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Henri Santos, ao vice-presidente suplente vereador Dudu Salão e ao presidente vereador Paulo Henrique Cabeção para que registrem os seus votos, por favor. Vereador Henri Santos, está faltando o voto dele. O Henri Santos, o suplente vice, que é o Dudu Salão, e o presidente sou eu. Aí, aprovado com 3 votos favoráveis agora. Coloca em discussão e votação na Comissão de Administração Pública o parecer referente ao anteprojeto de lei de número 052/2022. Dessa forma, solicito ao relator vereador Lelei da Autoescola, ao vice-presidente vereador Henri Santos e ao presidente vereador Cristiano Matos para que registrem os seus votos, por favor. Agora sim, pode ir.
Aprovado com 3 votos favoráveis e finalizada a aprovação do anteprojeto de lei de número 052/2022, de autoria do vereador Juninho Dulau. Vamos passar agora para nossas proposições e apresentações. Projeto de lei, passo a palavra para o vereador Gleison Johnny, para fazer uma breve explanação sobre o seu projeto de lei de número 192/2022. Com a palavra, Gleison. Reitero os cumprimentos, presidente, e a todos presentes. Explanação do projeto de lei 192/2022, proteção à mulher. O objetivo desse projeto, presidente, é criar mecanismo para auxiliar as mulheres na busca por ajuda junto aos estabelecimentos, evitando-se, desta forma, constrangimentos, assédios e principalmente a violência. Para proporcionar ajuda às mulheres que se sintam em risco, propõe-se aos referidos estabelecimentos comerciais que utilizem cartazes, aplicativos e ou outros meios de comunicação, além de viabilizar treinamentos para seus funcionários, a fim de alcançar o referido objetivo de segurança. Sem mais, presidente, muito obrigado. Gostaria de chamar à frente aqui o Gleuber Ribeiro, José Antônio, Cristina Ferreira, para que venham fazer uma breve explanação sobre a apresentação das contas e quadrimestrais do Executivo Municipal. Beleza. Acho que tá bom aqui. Hã? Olá, bom dia a todos, né? Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui, né? Como tínhamos combinado, né? A apresentação dos relatórios quadrimestrais. Primeiro eu quero a Márcia, secretária de Finanças, né? Márcia Carlota, pediu para justificar a ausência dela, uma vez que ela tinha um compromisso já que era inadiável, mas qualquer dúvida ela disse que está à disposição, tá? Como todo mundo já me conhece, né, Gleuber, secretária de Finanças, eu pedi aos que se apresentem também, né, a Cristina, Bom dia a todos, né? Gostaria de agradecer esse momento, essa participação aqui com vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Cristina. No momento eu sou alocada na Secretaria Municipal de Educação, mas dentro desse exercício de 2022, juntamente com o Gleuber e a secretária Márcia, né, nós estamos fazendo um trabalho não somente com a Secretaria de Educação, mas todas as secretarias do município. Estamos aqui à disposição. Obrigada.
A gente vai iniciar, então, a apresentação, né, do primeiro quadrimestre, né? Quer passar a palavra para o José Salim, José Antônio, né, que a gente vai esquecer como Salim. Estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Podemos ser convocados, podem ir na prefeitura, nos procurar, e devem estar à disposição do município. Essa audiência tem como objetivo mostrar o cumprimento das metas fiscais para o quadrimestre em questão pelo Poder Executivo. Se trata, a audiência pública, de a transparência da gestão fiscal, né? A responsabilidade fiscal que o Executivo tem que prestar à sociedade. Então, ali está a lei 101/2000, e a gente vai apresentar os quadros correspondentes a essa lei. Essa lei, ela trata do DPA, né, das 3 peças importantes do município, a Evidão e a LOA, principalmente a LOA, né, que a gente está tratando agora da recepção do primeiro e do segundo quadrimestre. Então, nós temos ali a prestação de contas do quadrimestre, o relatório de execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal. Esse quadro é o balanço orçamentário que traz todos os dados de receitas, empenhamento, liquidação. Todos sabem? Todos sabem que o orçamento. Está saindo? Que o balanço orçamentário ele é composto principalmente das despesas liquidadas. Essas despesas liquidadas são as despesas que já estão sendo computadas realmente, né? Pagar é outra etapa. Então, aqui nós temos os quadros com a receita e as despesas liquidadas. Então, nós temos ali, no primeiro quadrimestre, impostos, taxas, nós arrecadamos 34, nós temos orçado 34.101.753.92, que é a meta das receitas para o primeiro quadrimestre. E arrecadamos 21.468.192, que corresponde a 62%, 62,95% das receitas de impostos, taxas e contribuições de melhoria. Questão de ordem, presidente. Concedido, Gleison. Senhor presidente, bom dia aos representantes do Executivo, reiterando os cumprimentos a eles. A gente vai ter que ver todo o demonstrativo ou a gente vai poder ir questionando parte a parte? Eu vejo o problema do questionamento. Então, já de primeiro aí, ó, essa arrecadação de imposto, taxas, contribuições, o que se deu a baixa de quase 13 milhões de reais de arrecadação a menos? Por qual motivo? A questão dos impostos, principalmente a questão do IPTU, no início do ano nós tivemos a troca de sistema. E a empresa que ganhou a licitação, ela não conseguiu converter a base de dados legada. Aí tivemos que adiar, principalmente o IPTU, que sempre foi entre 10 de março e 10 de abril, e nós adiamos para o dia 10 de agosto. Então, esse é um dos motivos que o primeiro quadrimestre correspondeu a essa queda. Então, a justificativa foi a empresa. A empresa ela teria que começar no dia 1º de janeiro. Aí ela não conseguiu converter os dados, consequentemente não conseguiu rodar o IPTU. Tivemos que voltar para a empresa anterior e tivemos que adiar a data de vencimento do IPTU. Consequentemente, a taxa também, né, porque a taxa vai junto com o IPTU, a taxa de coleta de lixo. Então, na realidade, afetou o primeiro e o segundo quadrimestre. E só lembrando também que, além disso que ele falou, a gente sabe que isso é um orçamento, né? A gente
se baseia no que foi arrecadado no ano anterior, né, sendo projetado. Lembrando também que essas taxas ali estão impostas, o IPTU, igual já falou, que foi adiado esse ano, não sei se vocês lembram, o IPTU veio depois, né? Já no finalzinho do primeiro quadrimestre, então a receita vai impactar no segundo e não no primeiro. E também a gente tem o reflexo também da pandemia no início do ano, onde temos taxas, né, ICMS, aliás, ISS, né, as taxas de serviço, isso tudo vai ser impactado conforme a previsão. Só que é claro que o IPTU ali é o maior impacto, porque no início do ano que a gente tem, ele foi prorrogado, né? Então a gente tem realmente uma queda na arrecadação no primeiro quadrimestre. Tá, mas vamos lá, né? Vamos ser sinceros aqui nas palavras. Se dá por causa da pandemia, o auge da pandemia foi ano passado. Reflexo. E errar aí esse ano em 1/3 de arrecadação, previsível que seja, é 1/3, são 13 milhões de reais quase ali, ou seja, 1/3 do que foi orçado. Sim. E a pandemia, se foi a justificativa a pandemia, vamos ser sinceros, foi o problema do sistema, o maior problema que nós tivemos. Foi o maior esse é o maior problema, porque a pandemia, esse ano, graças a Deus, já está em declive, e ano passado tivemos pandemia no alto do seu auge mesmo. Sim, sim. A arrecadação foi muito maior ano passado. E esse ano, se a justificativa a pandemia, não seria o caso. Não Mas eu entendi a explicação. Não, na verdade, seria um erro de sistema. Não é erro de sistema, é que a empresa realmente não deu conta de converter o sistema legal. Isso, que atrapalhou, né? A pandemia em si não seria o caso. Eu disse nem a pandemia, eu disse o reflexo, né? Porque no início do ano a gente tem um impacto realmente do gasto real, né? Eu falo salário real. Então, para que você tenha ali o pagamento, porque é o que a gente recebe. Então, você tem andamento, você tem os processos, você tem tudo até gerar taxas, até gerar o ISS, né? Então, esse impacto que eu falo em relação da pandemia, mas eu falo no reflexo, não na pandemia em si, né? Porque a gente realmente teve no ano anterior. Mas o pagamento, a dívida, os acertos, né? A dívida ativa, tudo isso que foi incorporado no município, isso também impactou na arrecadação. É isso que eu quero dizer, o reflexo. Na verdade, vereador Luiz, eu gostaria só de complementar, estou aqui no cantinho, só de complementar, porque nós tivemos essa questão, sim, do sistema, mas a nossa diferença maior é o IPTU. Por quê? Quando nós elaboramos a previsão de receita, nós pegamos em base do exercício anterior, 2020, 2021. Então, nós tivemos uma alteração na data do pagamento, né, da receita do IPTU. Então, como é primeiro quadrimestre, que é de janeiro a abril, então nós nós adiamos a receita. Então, por isso que nós fizemos uma previsão de ter uma receita maior no primeiro quadrimestre, e essa receita ela não foi alcançada, é claro que é uma previsão. Mas como foi assim abaixo, por causa que nós não recebemos no primeiro quadrimestre o IPTU. Então, nós vamos, no segundo quadrimestre, já vai identificar que houve, né, um aumento, mas essa redução significante é por causa disso. Não é assim, a questão de sistema, tem questão da pandemia, assim, mas algo relevante foi essa situação da mudança. A receita de contribuições, né, também a orçada, 6 milhões, tivemos 15 milhões de receita de contribuições, aí entra o IMPAS, né? A receita patrimonial, a grande base da receita patrimonial é juros. Questão de ordem, presidente. O segundo item ali eu não entendi a sua explanação, por favor. A receita de contribuições? Fazem favor. A receita de contribuições... Está exorbitante, 9 milhões. Ali entrou o IMPAS, né? Então, assim, foi orçado 6 milhões, mas, na realidade, ela superou muito essa arrecadação, porque dentro dessa receita de contribuições também está o IMPAS, a contribuição do IMPAS, né? Então, sempre tem uma diferença muito grande, realmente, na receita de contribuições. Sempre é maior, né? A receita patrimonial ela é basicamente a aplicação dos recursos que entram, né? Ela ficou 91%, significa que o município está realmente aplicando bem, né? A receita de serviço, pouca coisa, né? Nós não temos muita receita de serviço aqui dentro de Santa Luzia. E por qual motivo vocês orçarem 1 milhão e 300 basear isso?
baseado no histórico, né? Pois é, e se Só- tem só um histórico, lembrando. se tem um histórico, É. depois vai lá e arrecada R$6.000 só? Só lembrando que o orçamento ano passado, que foi feito por uma outra É. contadora, né? E aí, na verdade, de nós três não estávamos lá na Secretaria de Finanças o ano passado. Tá, né? mas aí vocês se basearam em 1.300.000. É. Então teve isso no caixa da prefeitura em algum momento. Teve isso. Aí vem a receita de serviço. Aí também. arrecada só R$6.000 esse ano? Aí vem a arrecadação a questão do serviço também de taxas no município, que aí vem a questão que a gente falou aqui, né, da primeira justificativa de impostos lá em cima. Mas a diferença em é relação ao muito serviço. grotesca. Sim. A diferença aí... Sim. Sim. Eu vou te falar, o erro aí foi 99%. Sim. E meio, né? Sim, eu acredito que todo orçamento precisa de ajustes, né? E realmente esses aí são os dados que a gente nos alimenta a fazer o orçamento dentro do desejável, né? Globo, o que encaixa nessa receita de serviços? Inclusive, só para poder falar que a gente teve uma execução, nós temos um problema de execução. Nesse ano, como eu falei, o orçamento não foi feito por nós, né? E a gente teve eu até conversei com o Moura há pouco tempo, a gente teve um erro no orçamento, que inclusive da parte de taxas, que aí entra taxas de serviço, vários tipos de taxas do município, dentro de taxas em geral, que era uma fonte específica, que era a 170. E foi colocado no orçamento, né, pela contadora anterior, um valor de 67 milhões. E o município só arrecada 20 milhões ao máximo de taxas. Então, nós ficamos perdidos no orçamento, quase 40 milhões aí, perdido no orçamento que a gente não pôde utilizar, porque a gente não tem essa arrecadação. Isso tudo impacta aí na questão do orçamento, que é o que está orçado no 2022, pelo que foi executado, que é onde aparece essa diferença, esse erro, igual o senhor está falando. E isso a gente não pode fazer nada, né? Até conversei com o Moura um tempo atrás, quando a gente estava aqui, que tinha percebido isso, né? Mas aí quando o orçamento foi aprovado, né, é claro que existe essa previsão que foi erroneamente calculada, né, no caso pelo responsável da época, e que vai impactar em todos os relatórios desse ano de 2022. Isso aí também não é uma justificativa, mas estou explicando o fato de que essa diferença enorme que deu diante dessa fonte que a gente tem. Tanto é que nesse ano, quando nós mandamos o orçamento, a parte de taxas, claro que mudou todas as fontes, eu até apresentei para o Moura, no dia aqui, que a gente conseguiu, né, para o ano que vem, realmente acertar essa questão de taxas em relação ao orçamento, que de acordo com esse ano, né, as previsões que a gente tem, que ficou em 20, acho que não passou dos 25 milhões, porque o município não arrecada isso de taxas, 67 tem sido colocado no orçamento. Então, foi um erro realmente no orçamento e que impactou. E vai impactar em todos ali. Onde estava ali na coluna orçado 2022, que vem de taxas, contribuições, isso aí foi o que foi colocado no orçamento do ano passado pelo responsável da época, né? E que a gente agora, infelizmente, a gente não consegue consertar isso, a não ser a diferença que a gente apresenta aqui. Ô, Gleuber, mas então, na verdade, eles estavam colocando o recurso na caixa errada, por exemplo. Não é que está colocando na caixa errada, foi previsto a mais. Mas o que entra nessa taxa de serviço? Porque é previsão muito diferente do que... É diferente, a taxa de serviço. O que colocaram na época na taxa de serviço e que não colocaram São todas as taxas que o município tem. Taxa de fiscalização, de vigilância sanitária, taxa de danos ambientais, taxa de serviço e aí esse ano vocês jogaram lá para cima? Não. Esse ano a gente reduziu porque o município não arrecada 67 milhões de taxas. Não, eu estou falando da fonte 170, né, que é das taxas. Que é das despesa taxas. Foi orçada em 670 milhões. Aí, 67, a receita ficou distorcida. Aí a receita fica distorcida diante do orçamento que foi feito e do que foi realmente executado. Se você conseguiu entender, todas as taxas que a gente tem no serviço, todo serviço que o município recebe... Mas então esse ano só arrecadou 6 mil no primeiro quadrimestre. Exatamente. E no ano passado arrecadou 1 milhão e pancada? Ou também não? Foi um pouco mais. Foi um pouco mais porque estava diferente, mas é o que eu estou falando. Aí a gente tem o problema
da questão da diferença da receita para a despesa por causa do orçamento, né? O que foi orçado, o que está na coluna lá é o orçado, né? Então, Mas o que nós vamos questionar. Presidente. Vereador Bigodinho. Presidente. Algum erro houve Vou dar lá? uma fala aqui. Bom dia a todos. Depois eu vi esse cumprimento. Eu estou sentindo falta do Moura aqui. Do Moura. Ô, Gleu, bom dia. Está muito... Bom dia. Cristina também. Geraldo, né? Zé Antônio? Errei demais, Geraldo, Zé Antônio. Bom dia, Zé Antônio. Seja bem-vindo a essa casa. Obrigado. Ô, Gleu, porque realmente a gente não está conseguindo entender, assim, no preto e no branco, qual que é esse valor de 1.333.000. Por que está aí? É porque é o seguinte, a receita de serviço já é normal no município, né? Como todo outro lugar. Receita de serviço são serviços que a prefeitura presta. Qualquer serviço que um contribuinte chega lá e pede, ele paga-se uma taxa, né? Então, você tem de fiscalização, você tem taxas de... Todo tipo de serviço, paga-se uma taxa. Ela tem uma fonte específica, que no ano passado é 170, que para este ano é 170. Para o ano que vem, já é uma outra numeração que o Tribunal de Contas já mudou. O orçamento foi feito pela responsável anterior e ela dimensionou isso num valor alto. Aí eu não vou poder te dizer como que ela fez. Pois é, mas ela não está lá hoje, eu vou poder responder dimensionou sobre isso. ou ela usou esse parâmetro que foi um valor que algum ano aí arrecadou? Ela deve ter usado o histórico realmente, né? Eu acredito que sim, anteriores, né? Mas houve o erro aí em questão de valor, porque o município não recebe esse valor alto, né? E ela, não sei se ela calculou pela inflação, como é que ela fez o cálculo, eu não sei, o histórico eu não vou poder te afirmar. Né? Fato é que foi colocado esse valor no orçamento, mas em relação à receita e à despesa, a gente não vai conseguir alcançar porque o município não arrecada isso. Então, na totalização, porque aí ele vem separado, né, essa questão da fonte 170 que vem falando só sobre taxas e contribuições, ela vem em várias partes do relatório, né? E, igual eu falei, ela foi orçado no orçamento em 67 milhões. O município não passa dos 20, vamos falar, esse ano, de taxas. Então, a gente tem um buraco de 40 milhões aí em relação às taxas. A gente até falou isso num outro período, numa outra que a gente apresentou aqui, sobre essa fonte que a gente estava com a dificuldade, né? E ainda tem a questão também, né, do sistema que a gente não conseguiu ainda. Muita gente dos serviços que estava sendo feitos, né, que não estava conseguindo no tempo fazer da maneira dentro do primeiro quadrimestre. Então, alguns serviços só foram computados depois, por causa da questão da troca de sistema que teve no município. Houve algumas reclamações, a gente teve aqui até as pessoas falaram aqui, né, vocês mencionaram que as pessoas estavam tentando ir lá tirar e não estavam conseguindo, né? Então, isso também vai impactar no segundo quadrimestre. Que aí a gente teve a mudança do sistema depois, né? Em julho, me parece, na parte de tributos, que a gente conseguiu ter a mudança do sistema. E até hoje, né? E a gente está ainda nesses ajustes ainda. Mas a maior parte vai impactar no segundo quadrimestre, porque é onde a gente consegue ter essa diferença. Quando nós retornamos para finanças, né? Já foi em fevereiro, eu, Cristina, né, o José Antônio já assumiu em janeiro, né, mas já estava tudo, né, orçamento aprovado, né, e a gente foi tentar ajustar isso quando a gente pegou tudo, né, para poder ajustar durante o período, que é onde a gente vem acertando nesse período tudo isso dos relatórios, na secretaria, Tribunal de Contas, a gente vem acertando esse período inteiro. E para esse ano... O Gleu. Questão de ótimo, só que eu tenho detalhe. Só que realmente eu vim várias vezes, mas a maior parte delas não como responsável. Eu ainda fiquei no mês de maio, você vai lembrar, no mês de maio a dezembro eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social. Né? Eu participei do orçamento, mas pela Secretaria de Desenvolvimento Social, que foi eu que fiz. Lá realmente foi eu que fiz. Mas não na Secretaria de Finanças.
Então, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia. Presidente da Prefeitura. Então, para resumir, então, foi esse valor exorbitante de diferença de um para o outro, vamos dizer que a empresa, por si só, errou nos cálculos, que se baseou numa somatória que aconteceu há um tempão e se baseou e colocou. Pode-se dizer em si, então? Não, a empresa não. Na realidade, a empresa não conseguiu converter o sistema legado. Sim. Então, assim, nós tivemos que retornar em julho na parte de tributos para a empresa antiga. Então, assim, teve que converter, fazer a engenharia reversa toda de novo. Mas o cálculo, que esse número que chegou, não foi uma empresa que estava antes de vocês virem? Não, o pessoal que estava? Não. O orçamento foi feito... O orçamento foi feito ano passado, né? Passado. Assim, a empresa já estava lá, mas ela só entrou em execução em janeiro. Né? Como oficialmente foi até então, nesse período do ano passado, ela estava apenas fazendo os ajustes ainda de banco de dados em relação à empresa anterior para ela começar a executar em janeiro deste ano, né? E em janeiro ela não conseguiu, diante do sistema dela, de computar o que era necessário das receitas, né? Tipo, todos os serviços que o município executa, né? Ele tem, ela não conseguiu no sistema, por isso que voltou para o sistema antigo, porque ela não estava conseguindo dar resposta de lançamento, de cadastro, de tudo isso, né? Então, de arrecadação. Então, por isso que voltou para a empresa antiga, porque se ela não conseguiu cumprir, então a gente teve, né? Aí a gestão decidiu voltar para a empresa anterior para poder funcionar o mínimo que o município precisa executar, né? Então, isso daí, muita gente que chegou lá para tentar fazer algum tipo de serviço, que não conseguiu naquele período, né? Porque o sistema não estava conseguindo computar, só conseguiu fazer depois. E isso vai impactar no segundo quadrimestre. Tem isso e tem a discrepância da receita que foi orçada. Porque se a receita ali tivesse feito, talvez, um cálculo certo, que fosse, um exemplo, 500 mil no ano, né? No ano que eu estou falando, claro que ali tem 6 mil, né? Se fosse realmente feito da maneira correta, não teria essa discrepância aí do valor arrecadado. Certamente não teria. Não, é um erro. Não, é um erro da empresa. Eu estou falando que não é só da empresa. Tem um erro do orçamento junto com o da empresa que, juntando, acaba dobrando. Ô, Gleuber, mas só para ver se eu entendi aqui. Na pergunta do vereador em Santos, a empresa, que você está falando, é só para questão do sistema. Quem faz o cálculo aí de orçado e arrecadado é a Secretaria de Finanças, não tem nada a ver com a empresa. O seguinte, ela faz o cálculo do orçamento. Isso. Mas na execução, a empresa ela tem que conseguir um funcionário que está lá, né, lá no balcão, que chega alguém para olhar qualquer tipo de serviço. Ela tem que conseguir dar todo o histórico daquele serviço, vamos supor que fosse IPTU, um exemplo. Então, tem que ter lá o cadastro do imóvel, o cadastro do terreno, construção, tem que ter essas informações básicas, né? Para que se possa calcular o IPTU, porque é calculado por metro quadrado, né, dentro de cada bairro, né? Então, se você não tem essa base, como a empresa teve alguns contratempos, que ela colocou valores diferenciados do que realmente era, então vamos supor que um serviço ali que fosse um valor de 1.000, chegou a ter 10 mil. Claro que a pessoa não vai pagar porque ela sabe que está errado. Então, ela volta para o serviço para poder fazer. Então, isso a gente aconteceu muito até ser ajustado com a empresa. Mas quando a empresa não conseguiu executar o serviço, ela saiu e voltou para a empresa antiga porque ela não conseguiu executar o serviço, né? Então, isso deu essa discrepância enorme no primeiro quadrimestre, porque quando ela entrou lá, nós, quando chegamos na Secretaria de Finanças, quando eu retornei em fevereiro, e ela também estava comigo, estava essa empresa em janeiro, fevereiro. Em março, na Finanças, para a contabilidade, ela foi modificada. Foi trocada, voltou para o antigo. Na parte de tributação, só foi em agosto. A gente teve esse período, numa parte funcionando um sistema, na outra parte funcionando outro sistema, né? Para poder integrar os dois, foi muito complicado. Ainda está sendo, porque a gente tem que fazer muitos lançamentos ainda, né? Corrigindo, né, nesse período, quando a gente vai pegando o banco de dados. Então, isso a gente está acertando ainda no ano de 2022. Então, no primeiro quadrimestre, quando a empresa realmente funcionou,
que é onde a gente sabe que, como qualquer transformação, qualquer mudança gera problema, né? A gente impactou demais em janeiro, fevereiro e março. Isso impactou. Que já no segundo quadrimestre já mostra um pouco diferente daí, porque já no início de abril já voltou ao sistema anterior. E a empresa saiu. Eu entendi. A secretaria faz a previsão e a empresa é responsável pela execução. Execução. Aí fica pendente dela. Isso. O ponto-chave é a gente tentar entender de onde que saiu esse número aí de 1.333.000, entendeu? Esse é o que eu falei. Esse daí a gente nem consegue explicar de fato, porque, igual eu falei, né, a gente não estava lá nesse período, então quem fez o orçamento, né, baseou em algum dado para colocar ali, né, mas que não foi o compatível com a realidade. É esse o fato. Que para o ano que vem a gente ajustou. Só que o orçamento, depois de aprovado, que enviado para o tribunal, a gente não consegue modificar mais, né? A gente viu, logo quando a gente retornou, nós vamos pegar todos os dados para poder fazer, né? Enviar para o Tribunal de Contas, a gente foi vendo todos esses erros de cálculo. Só que a gente não consegue modificar no tribunal, porque o orçamento, depois de aprovado, no tribunal não se mexe nele mais, né? Então, essa discrepância realmente ela existe em algumas receitas que o município foi previsto no orçamento. E essa é uma delas. E as transferências correntes, 191 milhões, arrecadamos 174 milhões. Isso significa uma arrecadação boa. Espera aí, eu não estou escutando. Repete, por favor. Transferências correntes, nós tivemos 191 milhões, né, arredondando, e 174. Tivemos 90,85 de acerto. Né? A economia... Tá, mas outra diferença aí, presidente, em 16 milhões de reais. É algo, assim, 16 para mais, né, um pouquinho. A gente tem que levar em consideração os fatores, milhões. Né? Por exemplo, a mexida do ICMS, esses fatores externos do governo afetam diretamente as transferências do município, né? Então, assim, eu acredito... Mas as coisas do ICMS tem 2 meses, ô Zé Antônio, e esse é do quadrimestre, de janeiro até abril. Não, é porque... Isso não justifica, esse erro grande, O histórico, quando teve a pandemia, aí sim eu vou fazer a defesa da minha classe, né? Quando nós tivemos a pandemia, ela afetou muito cálculo, né? Muito cálculo. Então, assim... Orçamento é uma ciência, né? Então, assim, eu acredito que... Mas está baseando em estatística. Sim, estatística, mas assim, a gente tem que pegar, por exemplo, 3 anos anteriores para você fazer um histórico, né, tanto da receita como da despesa. Então, eu acredito que, com relação a receitas correntes, eu acredito que está dentro de um parâmetro muito bom. Assim, dentro do histórico, se você olhar 3 anos anteriores, para você chegar nesse valor, eu acredito que foi muito bem estudado isso aí. Não é claro que o orçamento, gente, nunca vai ser 100%, né? Não pode ter coisas enormes, mas com relação à receita corrente, Mas, ô Zé Antônio, 17 milhões não é coisa pequena, não. Assim, se você colocar dentro do histórico, isso que eu estou fazendo a defesa, né? Eu acredito que está dentro do aceitável. Dentro da normalidade? O que acontece? É porque quando você pega ali as transferências correntes, você tem lá, né? Que é FPM, ICMS, e PVA, e etc. Né? Quando você se baseia no cálculo, né? Fala isso igual eu falei, não dá, mas a gente sabe como é feito. Você pega no histórico anterior. E às vezes, no mês que a gente esperava, às vezes, a arrecadação ser, pelo menos, compatível com o mês anterior, e de repente a gente tem a surpresa que ela tem uma queda, por fatores externos, que aí é a questão da economia. Então, a gente vai, claro, você se baseia ali, o que você arrecadou durante o período anterior, mais o que você arrecadou naquele período, faz uma média daquilo. Só que ele tem essas oscilações de transferência.
do governo. Às vezes tem um mês, igual a gente teve a questão do ICMS, igual agora que foi do combustível, beleza. A gente não estava prevendo isso. Então, provavelmente, no outro quadrimestre vai ter um impacto da transferência de novo pela queda dele. Mas em compensação, vai ter, logo mais, vai ter a compensação. Aí já vai dar um aumento, pode ser que no outro já tenha um ajuste aí de valor. Às vezes, a transferência do IPVA, igual a gente tem a maior parte, em janeiro, por incrível que pareça, o IPVA a gente não recebeu o valor expressivo, mas no mês de março já teve, né? Sim, teve isenção até o fim do ano, inclusive. Então isso tudo vai impactando no cálculo, né? E às vezes parece, realmente, se você for somar tudo aí, realmente, 16 milhões, 16 milhões. Mas se você pegar o FPM, pegar o ICMS, as oscilações de cada transferência é que determina. Às vezes um é maior, compensa no FPM. Às vezes no FPM dá uma queda que compensa no ICMS ou no IPVA e dessa discrepância. Mas se você for analisar uma por uma, você vai ver que a diferença não é tanta. Mas quando você junta todas as transferências correntes, aí você vai ver talvez a diferença de 16 milhões. Mas é o que eu me falou, está dentro do esperado, né, pela média que foi calculada, dentro das transferências, né, de todas elas. Que o FPM ele é IPI e imposto de renda. Né? Então, assim, foi ainda muito tem imposto de afetado renda. no estoque desses 3 anos. Ainda tem imposto de renda, né? As outras receitas correntes, 5 milhões, arrecadamos 1.683.000. Isso também é reflexo de trocas, né? A dívida ativa está ali. Desculpa. A dívida ativa está dentro de outras receitas. A dedução do Fundeb, 18 milhões, tivemos uma redução de 17. 17 milhões do Fundeb. Dedução do Fundeb. Então, dentro das receitas correntes, nós tivemos aí 226 milhões e 201 milhões, 89,2. Eu acredito que para o quadrimestre está dentro de uma margem boa, 89,02 de total das receitas correntes. Operação de crédito, nós tivemos 1.402.000, tivemos 3.977.000. E aí, o que justifica esse aumento de 2,5 milhões de reais aí? Essa operação de crédito foi feito baseado muito no Finisa. Mas o Finisa foi 40 milhões. Não, o Finisa foi esse ano. No ano passado teve um Finisa também. Teve o Finisa 1 no ano passado. E agora 40 milhões neste ano. Aí teve o Finisa no ano passado e o segundo esse ano. 20 milhões do ano passado. Que ainda tem execução a parte do Finisa 1 e já iniciou o Finisa 2, que a gente arrecadou 7 milhões, não. Foi repassado 7 milhões agora no mês de setembro, né? Setembro. Aí a diferença desse daí é porque aí a questão do orçamento. Foi colocado no orçamento para operação de crédito esse valor de 1 milhão. Como tinha o Finisa que veio, o Finisa 1, né, lá no início do ano, o repasse do Finisa foi maior nesse quadrimestre. Na realidade, a operação de crédito é uma coisa que você não tem muito controle quando vai ser liberado, né? Então, realmente, a operação de crédito, a expectativa é essa mesmo, sabe, de ter essas diferenças grandes, porque tudo depende do trâmite, né, de você conseguir chegar a finalizar o processo todo. Inclusive, o senhor falou do Finisa, realmente é 40 milhões, só que ele não vem 40 milhões de uma vez. Ele tem um cronograma de desembolso, né, que este ano estava previsto até 15 milhões. Este ano. 25 ano que vem e o restante em 2024, né? Só que até agora veio 7 milhões. Então, se a gente vai receber os 15 conforme o cronograma este ano, eu acho que não. Então, deve vir mais o ano que vem, né, porque aí você tem mais um ano de execução, porque o recurso só foi assinado me parece que em agosto, né, que foi o contrato do Finisa. Então, o repasse foi agora. Então, acho que até por questão
com a Caixa Econômica, né, esse desembolso acabou demorando, né? Então a gente recebeu 7 milhões agora. Pelo que eu sei, não vai vir nenhum recurso agora do FINIS, então provavelmente deve vir tudo o ano que vem. Então aquele cronograma que está lá, de 15 milhões esse ano, provavelmente não vai ser cumprido. Aí já vai impactar o ano que vem, no primeiro quadrimestre, se caso vier no primeiro quadrimestre. A transferência de capital, 8 milhões, recebemos 5 milhões. Alienação de bens, 26 mil, não tivemos nada leiloado aqui no município. Então, total agora, só falando, voltando aí na alienação de bens, a gente teve os leilões lá, né? Isso não entra, não? Entra, mas no outro quadrimestre, né? Que foi feito o leilão. No segundo, no caso? No segundo. Receita de capital, 10 milhões, 9 milhões, 97. A receita interorçamentárias, que são as receitas que vai para o IMPAS, né? 7 milhões vezes 6 milhões 242. Explica de novo, eu não entendi. Essa intra vai para onde? Essa receita é do IMPAS. Ah, do IMPAS. É do IMPAS, Aí eles que fazem toda a parte, né, eles mandam para nós, para a gente colocar no orçamento geral do município. Então nós tivemos 243 milhões, 217 e 89,34% no total das receitas. O pessoal em cargos, 272, tivemos 79 até o primeiro bimestre. 29. Aí explica para a gente aí por que essa baixa liquidação. Não entendi sua pergunta. 79 milhões, que foi a liquidação. Por que foi baixa assim? Não, isso aí é porque aquela previsão lá, ela é quadrimestre, né? Então, Tá, mas 272 era a previsão, e só liquidou 79. Essa o que explica a baixa? Não, essa previsão aí, ela é do ano. Ela é do ano. Então teria que dividir por 4 ali no caso. Teria que ser por 4. Mas a receita é porque a gente tem metas, né? A despesa a gente traz mais no do total. Pois é, Zé Antônio, mas como a gente está tratando de quadrimestre, ali tinha que estar o valor do quadrimestre, e não 272 milhões. Ali o 589, realmente, nossos SEMOS foi o valor das correntes, realmente, do exercício. 589 milhões. Houve um erro no gráfico ali que a gente está tratando. Houve sim. Não, tudo bem, mas ali é um erro no gráfico, né, que você tem que dividir por 4 ali, para você ter um valor dentro dos 4. Que aquele percentual ali agora de 29 está errado. E por aí vai. Não, o 79 é o liquidado. Isso aí realmente é o que está na O liquidado, tudo bem, mas seria ali por 4 ali, daria 80 mil, 70 e poucos mil. Teria que ser por 3, verdade. Por 3, desculpa, quadrimestre. Realmente, isso aí normalmente nós mas a gente pode corrigir. A gente corrige. Na verdade, quando a gente fala em gastos com o pessoal, nós temos que olhar os últimos 12 meses para a gente estar comparando, porque eu tenho os índices constitucionais. Então, eu tenho um limite com gasto com o pessoal. Então, eu preciso comparar dos últimos 12, então eu preciso pegar essa base, porque senão ele fica como se fosse errado, por causa do índice. Porque se eu pego só o primeiro quadrimestre, eu não pego minhas receitas anteriores, então eu não tenho base. Sempre que eu trabalho com a receita corrente líquida, eu tenho que pagar os 12 últimos meses. Então, por isso que essa parte específica de pessoal, ficou esse quadro de pessoal, ele tem que pegar os últimos 12. Tá, eu entendi, mas ali, só para ficar bem explicado, poderia estar entre parênteses de baixo 272, 12 meses, né? Sim. Escrito alguma coisa nessa forma. Poderia ter uma nota explicativa, sim, isso. Mas o quadro não está errado, não. A gente realmente colocou... Porque fica parecendo que foi uma baixa liquidação. Sim. E na verdade não é, né? Porque ele trata o atualizado 2022, né? Que é o orçamento atualizado. Então, como ele pega os 12 meses? Talvez a gente coloque ali talvez ali o anual, né? Ali, né? Da mesma forma serve... É bom anotar, né? E da mesma forma, os juros e encargos, fica para os 12 meses ali agora, eu vou ter que entender o gráfico da mesma forma, ou é quadrimestre? Não, é tudo... Anual também. Tudo anual. Porque isso é atualizado 2022. O atualizado é o orçamento. Então tem que colocar a nota explicativa em cada quadrinho para a gente ficar... Sim. Ele vai trazendo acumulado por quadrimestre. Nós iremos ajustar e enviaremos novamente.
Para vocês entenderem, eu tinha colocado debaixo de cada item aqui a pergunta, porque eu não sabia que era sobre os 12. Então, não, entendi. Agora eu entendi claramente. Perfeitamente. A gente pede desculpa, realmente, porque faltou essa nota explicativa ali. A gente coloca... a gente coloca lá e a gente envia novamente. Então, o total das despesas correntes, 133 milhões. Né? De qual 79 em encargos sociais e folha de pagamento. Investimentos, tivemos 25 milhões e 117, devido também a questões da operação de crédito. Né? Aí eu já vou falar a mesma coisa, né? Os investimentos aí, baixo investimento em vista de 117 mil. Isso, exatamente. 117 milhões. Mas é do ano todo também? Serve para a mesma coisa ou ele é quadrimestre? Sim. Esse quadro realmente ele veio total. É dos 12 meses também? Orçada 2022. Então minhas perguntas aqui... Pode continuar. E amortização da dívida, não tivemos ainda. Não pagamos nada de dívida nossa? Não. Mas nós estamos inadimplentes, não? Não. É porque o pagamento de dívida, né, no caso de liquidações e tal, ela tem uns períodos, né? Então, no primeiro quadrimestre ela não aparece. Deve aparecer no segundo. Mas inadimplente não estamos? Não. O município não deve nada. Eu senti o Globo ali meio assim olhando. Não. Estamos inadimplente? Não. Eu tô olhando lá. Não, são os precatórios, né, tal. Não, isso aí realmente a gente tem que até que observar mesmo, né? É porque a gente tira de relatórios, né? A sua observação é pertinente com relação aos dados. Eu vou até conferir esses relatórios aí. Bom, então, o primeiro quadrimestre nós tivemos aí 158 milhões de valores liquidados, né? E valores liquidados significa que a dívida já está pronta para ser paga. A receita corrente líquida ela é baseada nos últimos 12 meses, onde a gente baseia para cálculo de vários cálculos, né? Inclusive o índice funcional lá pro governo federal, né? Isso aí são de maio. Só uma dúvida aí, no caso, do mês de dezembro a gente teve uma alta significativa, 73 milhões, né? Em relação aos outros anos aí, passa até de 20 milhões de reais, 25 milhões de reais do mês. Sim. Tem alguma nota explicativa para isso, ou é só 13º, mais envolvimento de dinheiro circulando nas ruas, ou não? Assim... Teve alguma coisa de refis que pode ter impactado? Não, refis acho que não houve no município, não. Refis foi anterior. Refis foi anterior. Eu acredito que essa diferença seja realmente incremento do IPI, né, FPM. em novembro. FPM e desoneração. Desoneração, né? E tem também 1%, né, do FPM que vem em julho e dezembro. Então, assim, eu poderia realmente trazer um estudo para o senhor depois, mais detalhado desse aumento aí. Então, nós tivemos de maio a abril 593, 852, 863, 43 de receita corrente líquida. As despesas correntes, né, são despesas de encargos, folha, despesas de capital, investimentos, obras, instalações, só para dar uma... Então, comparativo da receita e despesa do primeiro quadrimestre. Receita realizadas, correntes 43, tivemos 36 de despesa corrente, capital 8, receita de capital nós tivemos 1 milhão e pouco. A interorçamentária é o IMPAS, né, e a despesa do IMPAS. Nós tivemos ali um superávit de 3.907 com relação ao primeiro quadrimestre. Os limites... Aí só para parabenizar, né? Tivemos superávit no município. Sim, e dentro de pandemia, guerras por aí, sim. Aí tem que parabenizar o executivo pela boa administração do dinheiro.
município ele é muito prudente com o gasto dele, né? Não é porque eu estou à frente lá da contabilidade, mas eu vejo isso no dia a dia lá. São os índices constitucionais, né? Artigo 212 da Constituição Federal, que trata da educação. Então, teve resultante de impostos, 109.357, que entra para o cálculo da educação, e um valor de 22.324.000, que significa até abril 20,41%. E tem um motivo da baixa aplicação da saúde aí, nesse caso, não? 20% somente? A educação, no início, né, de janeiro a abril, ela tende a ter esse valor menor, porque tem férias, né, os alunos estão de férias. Aí, depois de março, que os gastos aumentam. A contratação de professores, né? Porque nós temos o índice constitucional, ele é mínimo 25%. Gasto com educação. É por isso que eu ia já mínimo... questionar. Se é 25%, por que nós estamos só investindo 20%? Então, aí eu tenho o exercício. Eu não posso encerrar o exercício com menos de 25%. Então, tem que repor. Nós, a Secretaria de Educação, tem que acompanhar, né, o índice para não fechar o exercício abaixo. Então, no primeiro quadrimestre, realmente ficou abaixo. Mas isso não tem nenhum problema, desde que não ultrapasse 31/12. Então, o segundo quadrimestre já está, nós vamos apresentar posteriormente, mas nós já estamos próximo a 25%. E, recentemente, tivemos uma reunião com o secretário, né, para a gente estar já olhando investimento, tem as obras também, para a gente estar aumentando o gasto, né, e para suprir, atingir o índice, que é mínimo 25%, até 31/12. O Fundeb, nós tivemos 51 milhões e tivemos uma retenção de 17 milhões, um percentual de 34%, né, que é o que o município recebe e o que o município deixa, né? Então, não tivemos um ganho de 33 milhões. A saúde, receita dos impostos, 109, né? E aplicação de 26.338. E qual que é o percentual da saúde que tem que ser o mínimo do ano? É 15% no ano. Então, nós estamos dentro do parâmetro já. Jamais, né? A saúde, gasta mais. Historicamente, a saúde aqui em Santa Luzia, ela beira a casa dos 30%. Historicamente. Excelente. Isso é muito bom, isso é um sinal bom, né? Bom sinal. E o pessoal, nós tivemos nos últimos 12 meses 267, a despesa sobre a receita contínuo líquido dos últimos 12 meses, 45,01%. O 54 é o limite legal, tivemos uma diferença aí de 8,89. O limite prudencial é 51,30, então nós tivemos uma diferença de 6,29. Isso aí é um bom sinal, né, também com relação ao gasto com o pessoal. E o comentário final, né, é uma análise, né, que evidencia sintético, né, de todas as metas e princípios de gestão fiscal e manutenção do equilíbrio fiscal do município de Santa Luzia. O cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2022 expressa o compromisso dessa gestão com a sociedade e a disciplina fiscal na gestão dos recursos públicos. A avaliação do cumprimento de metas fiscais dispõe com clareza o esforço do prefeito municipal, secretário e demais servidores que, direta ou indiretamente, contribuíram para garantir a responsabilidade na utilização dos recursos públicos desse município. Esse é o primeiro quadrimestre. Podemos partir para o próximo ou mais alguma observação? Só para ficar bem certificado, eu não estou sabendo que vocês estão com o segundo quadrimestre em mãos, porque a Rosa até então tinha nos enviado só o primeiro. Sim, foi sim. Verdade, e fica aqui uma crítica construtiva, é claro, que seja apresentado no prazo de maio, o primeiro quadrimestre. Nós já estamos em outubro, ou seja, uma defasagem de 5 meses aí, aparentemente, sem motivo, né? Que eu acho que dá para vocês fazerem dentro de maio a audiência pública. O munícipe de Santa Luzia quer saber das contas. Hoje todo mundo envolve com política, quer saber como o seu dinheiro é gasto aqui dentro do município.
Então, é uma crítica construtiva, não esperar tanto tempo para a gente fazer uma prestação de contas. Não, Ela é quadrimestre. No próximo mês seguinte, prestação de contas. Sim. A de agosto, em setembro. E a de dezembro é previsível, pode ser em dezembro ou até janeiro, acho que seria até dezembro mesmo, né? A prestação de contas. Mas é só para não ficar demorando tanto tempo, né? Que a gente vai fazer uma apresentação dessa aí, em PowerPoint, o que for, e o munícipe de casa fica sem saber o que está gastando dentro do município. E nós mesmos, vereadores, para não ficar fazendo requerimentos, mandando lá, a gente sabe que é uma encheção de papel que vai encher o saco de vocês. Então, é só para fazer uma crítica construtiva, não demorar tanto tempo. Acho que é o mesmo pensamento de todos os vereadores. O executivo também, ele gosta de cumprir os prazos. Na realidade, o primeiro quadrimestre, tivemos problemas demais lá com retornar os sistemas, né? Então, aquilo que eu falei, contamos com a contribuição dos senhores, porque foi doloroso para o município essa questão dos sistemas. Não é justificativo, mas são dados, né? A gente precisa apresentar para os senhores aqui a realidade, né? Então, o nosso receio era apresentar dados não consistentes com a realidade, né? Então, mas houve a compreensão, né, de todos os vereadores e agora nós estamos apresentando e acredito que não vamos mais cometer esse erro com a população de Santa Luzia. Eu, como presidente de finanças aqui da casa, fico muito satisfeito, gostei demais de ver a explanação, minhas dúvidas foram todas sanadas. Lógico que a gente fica querendo alguma coisa ou outra, igual foi o caso dos 6 mil e pouco ali, de serviço e tal, mas dentro do geral, a explanação muito bem feita, viu? Muito obrigado. O segundo, se quiser deixar para apreciação, né, estudar, né, e fazer Ô Gleice, você que está como presidente da comissão? É porque eu acho uma sugestão, talvez, a gente ver se a gente remarca o segundo quadrimestre, até a gente não digeriu nem o primeiro ainda, pô. Isso é o que eu falei. A gente mesmo pegar os dados, mesmo que seja analisar, parecido, eu não atrás tive do outro assim, fica até... Eu peço se o executivo puder marcar para uma semana, menos, até para mim ler mesmo. Eu sou ferrenho perguntador. Gleice, eu não sei, esses dados a gente já tem? Eu não tinha. Porque se a gente, por exemplo, o que a gente podia fazer? Uma sugestão, a gente pega os dados do primeiro e do segundo, a gente faz uma análise, até para a gente ter o que questionar numa próxima reunião, senão, assim, não faz sentido, né? Sim. Não, você tem razão, a Vossa Excelência tem razão, eu até sugeria a casa, dentro de comissões aqui, convidar o senhor Moura, igual a Luísa do Hospital falou. Temos que ter uma pessoa jurídica aqui para dar um respaldo jurídico para a gente. Hein, presidente? Fica a Vossa Excelência claro, a incumbência, que a gente sabe disso, comanda a comissão. Eu peço até que a gentileza, como presidente de finanças, que postergue essa apresentação de segundo quadrimestre. É lógico que fica a cargo de todos os nobres pares, né? E de Vossa Excelência. Eu acho que justo colocar a apreciação aqui, né? O pessoal pedir para que a gente... Inclusive, inclusive sugestão. Eu até encaminhei o segundo quadrimestre por e-mail, né? Para cá. Provavelmente vocês devem receber depois, que está aqui, né? Mas para a gente, sem problema algum, né? Como falou, a gente era para ter cumprido, né, o prazo lá atrás. Mas como, né, o Zé Antônio já falou, o problema que a gente teve foi a troca do sistema exatamente quando venceu o período, que a gente voltou para o sistema antigo no mês de abril, né? Maio. E aí, no mês de maio. E aí, quando voltou, a gente ficou sem dados. Sem os dados. E aí foi até um cuidado nosso, porque a gente também não ia se comprometer a vir aqui mostrar um dado que a empresa nos forneceu de maneira, né, faltando dados que não eram confiáveis, para depois a gente ter que corrigir depois aquilo que foi apresentado. Eu acho que até pior, né? Por isso que foi pedido o adiamento, junto com o segundo. Eu acho válido realmente deixar o material e dar uma estudada, né? Porque números são números, né?
precisam ser avaliados, né? Então eu compactuo com essa questão do adiamento. Vou pedir a Gilmara para fazer aqui, como, né? É bom falar isso, essa casa é democrática, né? A gente vai e coloca em apreciação e a gente vota para constar em ata aí. Pode ser para a próxima segunda e a gente faz até uma convocação aí do Moura também, para poder... É, né? Tem isso também. Então, ué. Se for 8, é depois. Não, mas dia 7 é depois. A próxima reunião. Eu não sei se vai ser. Eu não sei se é o feriado de segunda ou uma portaria. É porque o feriado é na quarta, né? Não, dia o feriado 2. é na sexta. Por conta das zonas, Ah, segunda e terça. É para a próxima reunião. Ah, sim. Entendi. A gente está à disposição. Qualquer dia que marcar, a gente vem, com certeza. Estaremos aqui. Não, é porque feriado é sexta-feira. É, só que aqui não vai funcionar porque as urnas vêm para cá. Ah, entendi. Dois é quarta-feira. 2 é quarta-feira. É, dia 2. É. Então, ó, vamos fazer a votação aí. Cadê tá todo mundo com o aparelhinho aí? Então, aqui, ó, postergação da apresentação de contas, né? Pedindo para apresentação de contas do segundo quadrimestre. Aí vamos postergar para a próxima reunião. Então, por favor, já pode já votar aí, Paulão. Aí, pessoal, então, 8 votos aí favoráveis aí à postergação da apresentação do segundo quadrimestre. Então, aqui, marcado então para dia 7, pelo calendário aqui, está dando dia 7 de novembro, a próxima reunião de segunda. Aí a gente faz o comunicado para quem for de competência vir participar. E é isso aí, né? Bom, eu agradeço, né? Compreensão de vocês mais uma vez, né? A gente tentou trazer, claro, o melhor que a gente tinha lá e colocamos à disposição qualquer coisa, qualquer dúvida. E aí a gente também vai acertar até o dado lá no segundo, né? Que foi a observação. Isso. E aí eu encaminho novamente. Eu já encaminhei o segundo quadrimestre para cá, mas aí eu encaminho novamente para ter tudo certinho. Sim. Ô, Gleuber. Gleuber, a gente só tem que te agradecer mais uma vez, te parabenizar. Você sabe que eu sou suspeito de falar do senhor, que sei da sua excelência, seu trabalho, que sempre vem aqui dar show. Cristina também, né, Cristina? Muito obrigado. Agora o Zé Antônio aí. Seja bem-vindo a essa casa aí, Zé Antônio. Obrigado. Qualquer Gostei dúvida, muito aí da explicação sua aí. Está à disposição, viu? E é bom a gente ter essa conversa mesmo, porque às vezes a gente, igual eu tô falando com ele aqui, às vezes a gente enxerga a coisa tão fácil, porque a gente lidar, né? Todo dia a gente está lidando com esses dados, mas para o outro entender que é difícil você mostrar para o outro, né? Essa dinâmica é importante para a gente. Então é bom porque a gente tem as observações para a gente consertar para os próximos. Quem está de fora enxerga com outros olhares, né? Muito obrigado a todos, viu? Bacana. Vamos nos colocar de pé aqui e já encerrar também.
Muito. Vamos. Só para encerrar aqui de uma vez, quero agradecer aí a todos os presentes, aos vereadores, em nome aí da vereadora Luísa, aos funcionários aí. Meu Deus, eu dou conta. É isso aí, o público que nos acompanhou aqui, que aqui também se faz presente. Vamos que vamos, é isso aí. Em nome de Deus e da padroeira de Santa Luzia, declaro encerrar essa reunião. Uma ótima semana a todos e até amanhã, se Deus quiser.